Fala, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo reagindo aí aos comentaristas da ESPN que falaram ali sobre a permanência ou não do Vojvoda no Fortaleza, times interessados nele. Tem se falado aí no noticiário e na imprensa, Corinthians, Vasco e agora o Atlético Mineiro. São os times aí que a imprensa, os noticiários aí têm falado desses times que têm interesse no Vojvoda. E lógico, principalmente, né, o Fortaleza, que está com o Vojvoda aí fazendo um excelente trabalho. Duas Libertadores seguidas, né? Fez uma boa Libertadores esse ano e novamente se classifica para a Libertadores. Então, lógico, a torcida do Leão quer que ele permaneça. E a gente vai ficar ligado aí, né, para saber qual vai ser a decisão do Vojvoda. E você pode ter a certeza que quando sair o anúncio oficial, se ele fica ou se ele sai, você vai assistir aqui no nosso canal. Por isso, antes de soltar o vídeo aí para a gente reagir, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza e dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Para mim não tem o que discutir. Nesse momento o melhor é ficar no Fortaleza. Olhando para a situação atual desses clubes. O Vasco, repito, pode ser que chegue muito dinheiro, mas, como disse o Calçade, é uma incógnita, esse grupo ainda é uma incógnita. O Atlético, claro, se for de fato um clube interessado nele, aí acho que a tentação é muito grande, porque você passa a ter em mãos um elenco para brigar por tudo, para ganhar Brasileiro, para ganhar Copa do Brasil, Libertadores. Então, acho que passa a ser talvez a coisa mais tentadora. E o Corinthians é aquela coisa, né? Acho que o Corinthians tem um bom elenco. A questão do Corinthians é que é tudo muito nebuloso em relação ao dinheiro. Quer dizer, esse dinheiro dessas contratações vem da onde? Qual é a situação real do Corinthians em relação ao que ele pode ou não fazer? Vai ter mais dinheiro para 2023? Não vai? Não vai ter? É difícil. Então, agora, tem uma coisa também que a gente não pode ser hipócrita de dizer que não vai, que ele não vai levar em consideração, porque ele vai levar em consideração, que é o salário. E aí, possivelmente, você tem uma discrepância muito grande, né? Então, a gente pode fazer a avaliação ignorando e deixando de lado a questão salarial. Quanto ele vai receber como treinador nesses clubes, quanto tempo de contrato, etc. e tal. Mas, convenhamos, a gente pode até deixar de lado na discussão. É difícil que ele deixe de lado esse aspecto, que é um aspecto também muito importante. Eu acho que assim, ele mostrou o maior controle sobre um grupo nesse Campeonato Brasileiro. Nossa, se olhar... É uma façanha. Os recursos que ele tem. É uma jogadores. Ele melhora jogadores. Ele faz jogadores que você fala, não quero no meu time. No meu time também não, tem não. Ele fala, traz aqui. E ele faz jogar. Enquanto teve na Libertadores, e aí a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão é muito para qualquer clube. Para o Fortaleza, é muita coisa porque você não tem a capacidade de investimento de outros. Ele estava na lanterna do Brasileirão. Aí, né? Vendeu os jogadores, mudou o modelo de jogo. E virou o jogo na fase de grupos da Libertadores, tendo de vencer todos os 3 últimos jogos para se classificar. E a confiança que ele tinha que ele conseguiria recuperar, né? Porque então, ele estava... que o Fortaleza teve nele. Ele foi eliminado. O Marcelo é um presidente diferente. Ele foi eliminado da Libertadores entre a 15ª e a 16ª rodada. E ele estava em último lugar. Ele passou da 2ª até a 16ª no último lugar, jogando Libertadores. Olha lá embaixo, caído. Aí ele quando é eliminado da Libertadores... vamos jogar o campeonato. Ele dá um salto, aí ele volta para o último na 19ª, aí ele vem. Aí é só escadinha. Aí ele vai subindo. Quando é eliminado do Brasileirão, da Copa do Brasil, entre a 22ª e a 23ª, aí ele sobe e não para mais até chegar à 8ª rodada. Então, assim, como piloto de um clube, de um comandante, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo e com todos os riscos, porque como é que você pega um grupo que está na última colocação do Campeonato Brasileiro, que você é obrigado a conversar sobre rebaixamento e não sobre Libertadores, quando você está lá no último lugar,
e você leva para tudo bem, a fase prévia. Mas, Mas leva para Libertadores. Então, assim, é isso. É um piloto que conseguiu trabalhar de uma forma absurda. Não é uma temporada de brilho que você fala, não sei o que vai acontecer. E tem a questão da logística, né? Porque na hora de você escolher, você vai falar, Fortaleza, disputando uma Libertadores, a quantidade de viagens, tempo em aeroporto, nem sempre você tem voo direto, voo fretado, o desgaste de um time do Nordeste, já no Campeonato Brasileiro, né, é muito maior, né, do que de um time daqui do eixo Rio-São Paulo, Minas e tal. Eu acho que isso também é uma coisa que pode pesar na escolha dele. Para mim, ele já cumpriu o ciclo dele, e muito bem no Fortaleza. O Rogério Ceni, que são os dois maiores técnicos da história do Fortaleza, indiscutivelmente, o Rogério Ceni e o Vojvoda. O Rogério Ceni 2 vezes largou o Fortaleza, né? Uma de forma desastrada, foi para o Cruzeiro, deu errado, foi aceito de volta, voltou a fazer um bom trabalho no Fortaleza. Primeiro telefonema do Flamengo, ele um abraço Fortaleza, largou o time e foi. No caso do Vojvoda, além dos títulos, né, o tipo de jogo, a qualidade do jogo, né, que você vê que o Fortaleza tem, é muito espelho, retrato desse treinador. Eu acho que ele está absolutamente à vontade para acabar com esse processo e sair de cabeça erguida e tentar dar um passo maior na carreira dele, que eu acho, né? Pode jogar Libertadores com o Corinthians, pode jogar Libertadores com o Galo, ou talvez no Sul-Americano com o Santos, eu acho mais difícil. Então, mas eu te faço a seguinte pergunta. É óbvio que se ele for para o Corinthians, ele tem... Vou dar um exemplo. Não tem a proposta oficial nesse momento, mas ele tem um elenco mais capacitado que ele vai ter no Fortaleza, né? Vai ter junto muito mais pressão também. Ele gosta de trabalhos de médio prazo, longo prazo, ele precisa de tempo, ele precisa poder errar, ele já mudou de sistema de jogo, ele já trocou jogador de posição, ele já foi muito questionado, inclusive, pela imprensa, de um jeito ali que, se fosse com derrota no Corinthians, a pressão seria muito maior. O Corinthians está pronto para o Vojvoda? Lembrando que o Corinthians tem segurado os treinadores mais que os outros clubes. Tá? Exatamente. Não o Thiago Nunes, né? Porque Mas Thiago, o Silvinho, sim, por exemplo. O Corinthians teve um momento... Pra dar um exemplo de alguém que não prometia muito. Então, o que foi o Thiago Nunes? Né? Ele foi uma ilha, né? No Corinthians em tese de futebol ofensivo, né? O Corinthians vinha de uma década muito bem sucedida, mas com técnicos que tinham um foco muito grande no sistema defensivo. Não, chega, não aguentamos mais isso, precisamos sair um pouquinho pra frente, vamos atacar. Aí vamos apostar em quem? Thiago Nunes, era a bola da vez dos treinadores. Era o Vojvoda, era em tese o Vojvoda de uns 2 anos atrás. Títulos Indiscutível, que trabalho, e vai pra cima e ataca e tal. Não deu certo. Em pouco tempo o Corinthians ruiu com ele saiu e até agora tá tentando retomar a carreira. Não acho que vai acontecer com ele, com o Vojvoda, o que aconteceu com o Thiago Nunes. Mas o Vojvoda no Corinthians chegaria para mudar o tipo de jogo. Coisa que o Vitor Pereira ficou tentando o ano inteiro, né? Ele falou que ele queria que o Corinthians jogasse como o Liverpool, mas não tá dando, ele vai com miúdos, ele vai com... Aí vai de Burnley. Não deu de... Ó, nós temos, inclusive, falando no VP, no Vitor Pereira, né? Que ontem o Duílio, presidente do Corinthians, oficializou, né, a não permanência. A Lili Nascimento, a nossa repórter, conseguiu hoje uma conversa, né, por uma rede social e a gente traz aqui aspas exclusivas do Vitor Pereira para a nossa repórter. Eu me sinto muito triste, queria muito continuar. Então tá aí, pessoal, foi o debate da ESPN Brasil, onde os comentaristas falaram aí sobre o trabalho do Vojvoda à frente do Fortaleza. Tem feito um grande trabalho e despertado, né, interesse aí dos times principais, aqueles que estão sem técnico, né? O Vasco mandou o Jorginho embora, o Cuca não vai permanecer no Atlético Mineiro, a mesma situação no Corinthians, o Vitor Pereira deixou o clube. Então, esses 3 grandes clubes do futebol brasileiro mostrando interesse na contratação do técnico Vojvoda. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.